Mateus 17, versículo 9. O texto diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Para que a gente possa ter a compreensão maior do que eu vou falar aqui, você tem que já compreender o contexto desse capítulo 17 todinho. Você vê aí que a partir do versículo 1 ele está falando da transfiguração, em que Jesus subiu ao monte levando consigo 3 de seus discípulos, levou Pedro, Tiago e João, e naquele monte Jesus se transfigurou na presença deles. E apareceu naquele monte Moisés e Elias falando com Jesus. E Pedro, no meio daquela loucura total, ele não sabia o que estava acontecendo, ficou meio que sonolento e se levantou com a palavra: Mestre, queres que faça 3 tendas aqui? Uma será tua, outra será de Elias, Moisés, e uma voz dizendo: Esse é meu filho amado, a ele ouvis. E quando eles desciam do monte, Jesus disse: essa visão vocês não contem para ninguém. E eles tiveram ali uma visão da glória de Deus, a transfiguração, a visão da glória de Deus. Desde que nós nos convertemos, talvez a gente tenha uma visão errada da glória de Deus, do que é essa glória. Interessante que imagina alguém ter uma visão da glória de Deus e não puder contar isso para alguém. Porque aí é que mora e se estabelece talvez as grandes dificuldades dessa compreensão da glória de Deus. Os discípulos viram ali naquele monte da transfiguração esse esplendor do que Jesus tinha mostrado para eles. E hoje para nós, o que é a glória de Deus? O que é essa glória? Nesse mesmo contexto de glória, eles desciam do monte, como diz ali o versículo que nós lemos, que a ninguém você conte isso, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Vocês não vão contar. Então eles tinham que guardar aquela experiência com eles. E a glória de Deus, ela é uma experiência. Ela é uma experiência pessoal. E na descida do monte, os discípulos perguntaram para Jesus: mas por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus diz para eles: Elias virá e restaurará tudo. Mas eu, porém, os declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. E eles perceberam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. E quem foi João Batista? João Batista foi um filho de uma linhagem sacerdotal, tinha um projeto sacerdotal para ele já esperando. Ele tinha já uma ascensão sacerdotal dentro da sua própria linhagem. Mas as Escrituras falam a respeito de João Batista que ele seria, lá em Isaías, no capítulo 40, também em Lucas, no capítulo 3, versículo 4, diz que ele é a voz que clama no deserto.
Preparai o caminho do Senhor. Essa era a missão de João Batista. Mas, se ele não cumprisse essa missão, haveria para ele uma linhagem sacerdotal o esperando. Ele seria sacerdote daquele tempo, daqueles dias. Ele substituiria o seu pai e seguiria a linhagem sacerdotal. Mas o texto da profecia diz que ele é a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Endireitai o caminho. Todo vale será aterrado, nivelados, e todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, escabrosos, aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Essa era a missão de João Batista. Todos os caminhos serão aplainados, prepararia o caminho do Senhor. Mas no mesmo texto Jesus fala duas coisas diferentes. Primeiro ele diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. Depois ele diz que Elias já veio, mas ninguém o reconheceu. E os discípulos, ao perguntar para Jesus aquilo: mas cadê Elias? Elias realmente não foi reconhecido. Então ele está falando aqui de duas maneiras de se olhar. A primeira, que ele restabelece tudo, cumpre a sua missão. A segunda maneira, a pessoa não reconhece ele. Só vê Elias quem tem olhos para ver Elias. Quem não tem olhos para ver Elias não vê. Porque Elias já veio. Mas será que Elias fracassou na sua missão? Que tipo de caminho que ele preparou? É claro que a gente sabe que ele está preparando o caminho do Senhor aqui. Mas você sabe quais foram as obras desse Elias, que no texto aqui é João Batista? Quais são as obras de João Batista? Qual o milagre que João Batista operou? João Batista não operou um milagre que a gente possa encontrar na Bíblia registrado. Como é que nós podemos mensurar a obra de Elias? Porque Elias vem e restaura tudo, mas você não tem como ver o que ele restaurou. Agora eu pergunto para vocês: Elias já veio e não reconheceram. Elias restaurará todas as coisas, mas quais as coisas que ele restaurou? Aí você começa a ver a história de esse Elias, ou esse João Batista que se cita aqui, que veio no mesmo poder, no mesmo espírito de Elias. Você percebe que quando ele foi visitado por Jesus, ainda no ventre da sua mãe, Maria chegou na presença de Isabel, e o menino, ele se remexeu dentro do ventre da sua mãe. E foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. Por ter reconhecido ali naquele instante o senhorio do Senhor Jesus. O Senhor, ainda um feto dentro da barriga de Maria, mas já tinha esse poder de impacto na vida do próprio João, que não tinha nascido também. Quando você olha esses olhares e você não vê a obra de João, você começa a perceber que apenas uma pessoa reconheceu João. Foi o próprio Jesus. Que ele disse assim: entre os nascidos de mulher não existe nenhum outro homem que nem João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que João.
A obra de João foi uma obra fracassada? Claro que não. Elias, João Batista, restaurou tudo naqueles que quiseram ser restaurados. Mas esse mesmo João veio e não foi visto. Então é duas maneiras de se olhar essa questão de João Batista. Quando Jesus fala a respeito de João, ele veio para fazer algo, mas não foi reconhecido por aquilo que ele fez. Porque João acabou tendo a sua própria cabeça decapitada. O que nós podemos compreender lendo essa história de João no Novo Testamento? Quando você pega ali os primeiros capítulos do Evangelho de João e você vê o testemunho de João a respeito de Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Vai lá para o versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: quem és? Pois és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 25, perguntar então: por que batiza se não és o Cristo nem Elias? Ele disse: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então qual é a grande obra de João Batista? Porque se não está nada registrado que João Batista veio e aplainou o caminho, que ele aterrou os caminhos escabrosos, aplainou, o vale seria aterrado. O que ele fez então? A única coisa que João Batista fez foi apontar a Jesus Cristo de Nazaré. A única coisa que ele fez foi dar o testemunho de Jesus para aqueles que ele encontrou. E ele diz aqui: vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele chegou quando ele estava com seus discípulos, Jesus passou por eles e dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão uma pá e vai limpar toda a sua eira. O caminho de João Batista, o caminho de Elias, a restauração de Elias é apontar, quando ele abrir a sua boca, apontar a inteireza de Jesus Cristo de Nazaré. A missão de João Batista é apontar Jesus. A missão de João Batista é dar o conhecimento de Jesus para todos aqueles que estavam junto dele. João 5,35, olha aí. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com sua luz. O papel de João Batista, o maior milagre que João Batista fez, foi anunciar a Cristo. Elias, João Batista, virá e restaurará todas as coisas.
Eu, porém, vos declaro, Elias já veio e ninguém o reconheceu. E hoje há muitos Elias que estão aí com a missão de preparar o caminho do Senhor. Muitos não serão nem conhecidos. Cadê ele? Ele já veio, ele já passou. Outros virão e restaurarão todas as coisas. Esse é o caminho daqueles que preparam o caminho do Senhor. Isso tem muito a ver com a nossa missão. Isso tem muito a ver com a sua missão. Preparar o caminho do Senhor. Elias veio e não foi visto, assim como o Filho do Homem veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vê que os discípulos, eles vêm daquele ambiente de glória, da transfiguração, com aquela visão da glória de Deus dentro deles, e eles não podendo contar a visão. Aí Jesus traz à tona esses dois olhares a respeito de João Batista, da vinda de Elias. João Batista veio no mesmo poder, no mesmo espírito de Elias. E não há como nós permanecer no caminho da glória de Deus. Qual é o projeto de Deus para nós? É que nós sejamos cristificados a partir daquela glória que nós recebemos, daquele momento que Jesus se transfigurou para nós e que Jesus, ele passou a nos habitar o nosso interior. Como você vai manter dentro de você essa glorificação? Tem um texto aqui em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Justificados, primeiro passo, justificados, temos paz com Deus, tivemos acesso à fé pela graça de Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de que também seremos transfigurados e viveremos em glória. E não somente isso, nos gloriamos também aonde? Nas tribulações. O que mantém a glória de Deus em nós? Você sabe o que é? Primeiro, a esperança da glória, como foi lido, e as tribulações. E aí eu gostaria de falar sobre esses dois olhares, para você viver na esperança da glória. Você precisa compreender a relatividade de cada ser humano. O que é relatividade? Que é relativo, não é absoluto. E nós sempre fomos motivados a servir a Deus, talvez no absolutismo, de que nós éramos perfeitos e buscaríamos a perfeição durante o tempo que vivêssemos aqui. Quando você pensa que você não erra,
e que você é perfeito, isso é sinal de um surto. Porque nós temos que compreender a nossa relatividade. Diante desse texto que nós lemos, a tribulação é a manutenção da esperança da glória de Deus, intacta em nós. E a glória de Deus é o que nos mantém na tribulação. A transfiguração, a glória de Deus tem que ser provada na lei da existência. Que lei da existência? A lei da relatividade. Você será, mas quase ninguém perceberá. Elias veio e ninguém percebeu que ele estava. Para uns, Elias veio e restaurou tudo. Através dele, Jesus apareceu. Através dele, ele apontou o caminho de Cristo. Está compreendendo toda a introdução que eu fiz? Nós somos os Elias e os João Batistas dessa existência. Para muitos nós restauraremos todas as coisas. Para outros, eles nem saberão que nós existimos. E isso fala de relatividade. Por quê? Por que relatividade? Porque para uns você será importante, para outros você não será importante. Uns vão notar que você existiu e Deus usou você como o maior milagre que aconteceu na vida de um João Batista ou de um Elias, que é apontar o caminho de Deus, é preparar o caminho de Jesus, preparar o caminho do Senhor na vida do outro. Para outros, Elias veio, quem sabe eu sou esse Elias que veio, mas ninguém percebeu. Elias vem e Elias vai, João Batista veio, João Batista foi, e ninguém vai mais prestar atenção em João. Mas o que nós temos que saber é que o único que reconheceu a vinda de João foi Jesus, que apontou para João e disse: entre os homens não existe nenhum outro que nem João Batista, porque ele veio e cumpriu a missão dele. Você será, mas quase ninguém perceberá. Quando eu falo de relatividade, tem um texto aqui, 2 Coríntios capítulo 6, gostaria que você abrisse a Bíblia nesse texto, para nós lermos juntos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 8 a 10. Paulo está dizendo, versículo 8: por honra e por desonra. Olha a relatividade, honra e desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Lei da existência, lei de relatividade. Quando você descobre essa lei, sem essa lei não existe esperança de glória, porque o que mantém a glória é a tribulação. E sempre nós aprendemos um evangelho que não ia ter tribulação. E aqui Paulo está falando dessa relatividade, ora conhecido, ora não conhecido. Tem outro texto aquele que nós somos o bom perfume de Cristo, para uns cheiro de morte para a morte, e para outros cheiro de vida para a vida. Fala de relatividade. Muitos vão olhar para mim e vão sentir cheiro de morte, vão me ignorar, mas para muitos eu serei vida. Para muitos Elias virá e restaurará, para outros nem saberão que ele veio. Quem veio? Fulano? Quem é esse cara? Quem ele pensa que é? Quem tiver olhos para ver, verá. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja.
Quem não tiver olhos para ver, não verá. Quem abrir os olhos, verá Elias, verá João Batista preparando o caminho do Senhor. Quem abrir o olho, verá João Batista, verá Elias. Mas quem não abriu o olho, não verá. Elias veio, Elias foi. João Batista veio, João Batista foi. Cumpriu o papel dele. Qual é o papel? Jesus está ali. É Jesus que vocês têm que seguir. Você cumprirá o seu papel nessa geração. De alguma forma. Outros dirão, ele esteve aqui, mas já vazou. Elias veio para uns, mas para outros não fez nada. Queridos, se nós não temos essa relatividade, a glória de Deus ela não permanece na nossa vida. A glória de Deus só permanece porque nós recebemos a plenitude de graça sobre as nossas vidas. Quem acha que passa neste mundo sem tribulação alguma, dor, perdas, medos, é uma pessoa que surtou. O que nos dá a certeza e que nos mantém com esperança da glória de Deus são as tribulações. Porque cada vez que nós enfrentamos uma tribulação, nós estamos preparados para outras coisas. Aí imagina se nós passássemos aqui só vivendo todas as coisas boas que se pudesse viver. Sabe onde é que Satanás caiu? Onde é que Lúcifer caiu? Foi no ambiente de harmonia e glória eterna de Deus. Onde ele surtou. Onde ele se perdeu. Por isso que existe um peso de glória nas tribulações. Existe um peso de glória quando você enfrenta dificuldades. Quando você enfrenta problemas na vida. A experiência da glória só permanece no coração daquele que aceita que ele é relativo. Que ele, para uns, ele serve, para outros não. Para uns ele é reconhecido, para outros não. Não tem como nós mensurar essa obra que Deus está fazendo no meu coração, no seu coração. Para uns será cheiro de vida, para outros não. Uns vão receber Elias, como disse o texto, outros vão fazer com Elias o que eles quiseram. No caso de João Batista, foi decapitado. Para uns cheiro de vida, para outros a mesma graça gera repúdio, antipatia, mal-querer, calúnias. Elias veio e Elias foi. João Batista veio e João Batista foi. Nós somos chamados para ser esse João Batista de Deus, esse Elias de Deus, restaurando para quem quer ser restaurado. Para quem não quer ser restaurado, não vamos ser nem conhecidos. Seremos apenas a voz que clama no deserto. Você será um Elias de Deus no seu tempo, na sua hora, no seu âmbito onde você está, restaurando quem quer ser restaurado. Não importa se alguém te viu ou não viu, o seu caminho segue, com cabeça ou sem cabeça. Porque para aqueles que não o viram, não o reconheceram, você foi decapitado, sua cabeça rolou. A contradição de Paulo, quando Paulo chega e diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora está me aguardando a coroa da justiça, a qual o Senhor dará a todos que amam a sua vinda. Onde é que Paulo disse isso? Paulo disse isso na prisão, em Filipos, onde ele estava pronto a ser decapitado, tinha sido traído por muitos, tinha sido abandonado por todos, o único que ficou com ele foi Lucas. Então ele compreendeu o processo na vida dele,
Como esse texto, sendo bem conhecido, sendo desconhecido, tendo honra e tendo desonra. Porque às vezes a honra que você tem para um, você tem desonra para outro. Outro não te considera honrado. Quer vivendo, quer morrendo, tratado como desconhecido, mas bem conhecido, nada tendo, mas possuindo tudo. Conhecendo de tudo e tendo abundância em tudo ou escassez. Porque não é esse o ponto. E muitas vezes nós tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é meu, toda a conquista é minha, tudo isso é meu. A pessoa surtou. Porque não entendeu o caminho. Então existe um peso de glória nas tribulações, existe um peso de glória quando você, como diz Paulo lá em Romanos 5, se gloria, se confia muito, se gloria na esperança da glória de Deus, mas também nas tribulações. E aí, se você continuar lendo o texto, porque a tribulação produz a perseverança, perseverança, a paciência, a esperança. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quando você compreende esse paradoxo, estar triste, estar alegre, tendo tudo, não tendo nada, sendo conhecido, desconhecido, você encontra aí o contentamento. É nesse olhar de que você não será aceito por todos, mas você será aceito por alguns. Muitos te aceitarão, muitos não te aceitarão. Muitos te reconhecerão, outros não reconhecerão. Como disse o texto ali, João era aquela luz que ardia, aquela lâmpada que ardia, e eles quiseram se iluminar com ela por um tempo. Nós seremos esses. Nós seremos esses. Vão querer se iluminar com a gente por um tempo. E depois vão nos deixar. Não é assim que acontece? Isso não é a realidade que está acontecendo, que eu estou falando? Para muitos, eu serei Elias. Para muitos, Elias veio. Já veio. E já foi também. Passou. Para muitos, o caminho do Senhor será apontado. Através de mim, através de você. E aqui cai aquelas loucuras nossas de achar que Elias restauraria tudo mesmo. É o surto de Lúcifer. No meio da glória, ele se envadeceu. Quis ser semelhante ao Altíssimo. Vou estabelecer, não vou ser só semelhante, eu vou estabelecer meu trono acima. É o surto. Elias veio. Está aí. O Elias é eu, é você, é o outro. É cada um de nós. Eu sou Elias daqueles que ouviram. E que Elias é aquele que aponta Jesus. Qual o maior milagre que eu falei aqui de João Batista? Apontar Jesus. Que tudo que João Batista falou de Jesus era verdade. Agora você está falando para os outros que tudo que Jesus é verdade? Sai da sua boca um Jesus integral para as pessoas? Então você é João. Se não sai, você é alguém que nem veio. Ou não é de Jesus que você está falando? Está falando de qualquer um outro que veio, passou e... Aqueles que reconhecem Jesus reconhecem Elias.
Ele conhece João Batista. João Batista só diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só isso o papel de João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou. Esse é o restaurar todas as coisas. Porque o próprio Jesus veio, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam são feitos filhos de Deus. Há uma graça se espalhando em todos os lugares, através daqueles Elias e João Batista que estão espalhados por aí, apontando o caminho do Senhor, aplainando os caminhos, todo vale sendo aterrado. O que é isso? É apontar Jesus, é mostrar Jesus. Jesus é a esperança da glória. Jesus é a esperança da glória. Elias veio e não o reconheceram. Então quem é que sabe de Elias? Jesus. Jesus é o único que sabe de Elias. E esse é o ponto. Não importa que você seja reconhecido por alguém, ou por A, ou por B, ou por C. Importa que Jesus sabe que Elias veio e apontou o caminho dele. Elias vem, Elias vai. Se tudo que nós dissermos de Jesus é verdade, esse é o grande milagre que nós estamos pregando. O que de Jesus é verdade e que você aponta e fala, se não é a expressão do que Ele é em você. O seu testemunho de Cristo dentro de você. Não é esse o papel de João Batista? Apontar o Messias, apontar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? É isso ou não é? Então esse é o maior milagre, apontar a sua verdade. Ninguém foi como o João, que apresentou essa verdade de Jesus. Esse é o maior no reino. O maior no reino quem é? Aquele que aponta Jesus. O maior no reino é aquele que mostra Jesus. Aquele que é a expressão de Jesus nessa terra. Você não está aqui para ser unanimidade. E nem conseguiremos. Estamos aqui para viver o Evangelho, perdoar as pessoas, viver amando as pessoas, tratar-se com quem te ofendeu ou quem está ofendido. Os princípios simples e básicos do Evangelho. O que eu quero que os outros façam para mim, eu tenho que fazer para eles. E nesse caminho, manter a esperança da vida eterna. Quando você aceita esse caminho, de que você tem essa relatividade, esse é o caminho da glória de Deus. É o que te mantém com um peso de glória sobre você. Amém? Glória a Deus.